Olá, olá! Bom dia, alegria! Obrigada por estar aí do outro lado. Mais uma quarta-feira, meio-dia, não ao vivo, mas estamos aqui juntos porque é importante continuar o assunto que começamos e hoje é dia de falar sobre emoções. Mais uma delas, mais uma emoção desagradável de sentir e vamos nós a isso. Aquela emoção que às vezes as pessoas param e me dizem assim, mas Priscila, o nojo é uma emoção? Sim, o nojo é uma emoção. Seja muito bem-vindo, eu sou Priscila da Mata, sou psicóloga, especialista em emoções, em terapias cognitivo-comportamental na infância e adolescência, também conselheira parental e estou aqui na Psique para ajudar você que está aí do outro lado da melhor maneira possível. Com os atendimentos aqui e também aqui pelo Instagram, Facebook, YouTube, com informações importantes para que você possa exercer melhor a sua parentalidade. E não só isso, porque afinal, quando falamos em emoções, falamos sobre as relações que nós estabelecemos com as outras pessoas, por isso melhora tudo. Estamos falando de autoconhecimento. Bora lá então falar sobre nojo, essa emoção que causa uma torcida de nariz assim para a maioria das pessoas que perguntam, mas nojo é emoção mesmo? Sim. Lembram-se das histórias todas que já falamos sobre as emoções? As emoções são incontroláveis, são condicionadas. Pode ser condicionada socialmente, de acordo com a alimentação que a gente dá para essa emoção. Ela pode durar mais ou menos tempo e não são nem boas, nem más. Todas as emoções acontecem porque elas têm uma função evolutiva. Elas acontecem na nossa vida porque elas são importantes. Então, bora lá falar de nojo e entender isso. O nojo é uma emoção que funciona como um sinal de alerta, né? Assim como eu disse que a tristeza era um caderninho que fazia a gente refletir, a alegria um imã que nos trazia para perto das outras pessoas, o amor uma cola que nos juntava aquelas pessoas muito importantes para que a gente pudesse viver mais e melhor em sociedade e nos proteger e nos cuidar, na verdade, essa é a melhor palavra. No caso do nojo, que é uma emoção desagradável de sentir, o nojo funciona como uma sirene, isso mesmo, um sinal de alerta que nos diz isso é perigoso. E perigoso para quê? Afinal de contas, o nojo é uma emoção de proteção da... Falou aí do outro lado? Saúde, é isso mesmo. O nojo é a emoção de proteção da nossa saúde. Ai, credo, Priscila, mas tem gente que tem nojo de brócolis. Isso é uma questão evolutiva. Os nossos antepassados não poderiam simplesmente ir assim numa árvore e pegar uma coisa e se alimentar, porque aquilo poderia ser perigoso para a vida deles. Não se entendia sobre as plantas. Diferente de matar um animal e comer a carne daquele animal ali fresca, porque eles sabiam que aquele animal estava saudável, teoricamente estava saudável, né? Ele estava ali vivendo. Em relação às plantas, eles não tinham como saber. E acontecia muito lá com os nossos ancestrais, savana africana, homens das cavernas, para ficar clara a explicação, que comiam lá um fruto de uma árvore e morria, porque aquilo era venenoso, não fazia bem para a saúde, trazia uma reação. E é por isso que a gente começa ali, quando a gente começa a se separar do outro ser, se separar da mãe por volta dos 2 anos, a gente começa a fazer um para as coisas verdes. Por quê? Porque agora eu preciso me proteger por mim mesmo. Nós não podemos desistir de apresentar esses alimentos para as crianças. E o que combate esse... Primeiro, a apresentação incessante desses alimentos e de maneira diferente quando a criança começa a torcer o nariz para a comida, especificamente, tá? Isso é a emoção nojo protegendo essa criança, só que naquele cérebro primitivo.
Então nós precisamos mostrar para essa criança dia após dia que aquele alimento não é perigoso, que não tem nenhum perigo para a saúde dela. E nós também vamos comendo para dar o exemplo. Lembram-se das formas de aprendizado? Se não lembram, podem voltar aqui a alguns vídeos que certamente vocês vão encontrar aqui no feed ou então no YouTube. É só procurar que esse vídeo também tá aí explicando como é que nós aprendemos. Beleza? Então, temos o nojo, emoção desagradável de proteção da nossa saúde. Isso é ruim quando está em desequilíbrio. Eu tenho nojo demais. Primeiro que a pessoa tem nojo demais, ela se torna antipática, né? Nada pode, não come nada em lugar nenhum, não se aproxima de ninguém, tem essa cara assim que acaba por afastar a gente também, porque o nojo não tem uma vertente só física, ele também tem uma vertente social, onde a gente traduz o nojo numa outra palavra que é o asco ou a repulsa. Ai, credo, nossa, aquela pessoa tá com um cheiro muito ruim. Ou, nossa, que bafo. Ou, nossa, essa pessoa certamente não tomou banho. Ou quando a gente tem ali o contato com pessoas que estão em situação de rua, por exemplo, quando a gente vai ajudar, aquilo que vem assim que diz, essa sensação isso está potencialmente sujo, perigoso para a sua saúde, porque nós temos uma necessidade equilibrada de higiene, né? Quer ver outra situação que também mete muito nojo? Passar perto dos contentores de lixo e os contentores de lixo estarem ali com restos de comida e aquilo vai apodrecendo, aquele cheiro de podre mesmo, da putrefação do alimento, né? E a gente faz... Por que tem essa sensação? É que algo aqui é potencialmente contaminante. Por que a ânsia de vômito, gente? Porque o vômito, ele é um processo de segurança, um processo de alerta. Alguma coisa que não tá bem, vamos botar isso pra fora. A gente não pode esperar o corpo digerir esse alimento para ver se sim ou se não. Então, o vômito, ele é um processo de segurança, de colocar para fora, quando a gente come alguma coisa que não tá boa, ou quando a gente bebe demasiadamente, o vômito é para tirar aquela substância que tá intoxicando o corpo, botar aquilo para fora. Ok? Então, nojo demais. Nós temos uma pessoa antipática, fresca demais. Ou quando a gente fala do nojo ainda muito exagerado, nós temos uma doença que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Quando as pessoas se limpam muito, lavam demasiado as mãos, lavam demasiado o corpo, ou têm comportamentos muito específicos e precisam repetir aquele comportamento muitas vezes para a proteção da sua saúde, para a proteção do seu corpo, né? Tem ali uma mistura também de medo, mas basicamente é o nojo que impera quando a gente tem esse transtorno específico, né? Quando a gente tem essa desregulação para menos, nós temos uma pessoa que potencialmente vai adoecer. Porque quando a pessoa tem o nojo desregulado para menos, ela se coloca o tempo todo em situação de risco. Ela pode se descuidar da higiene corporal, ela pode se descuidar da higiene dos alimentos que ela come, ela pode se descuidar da higiene ou das situações em que ela toca tudo, põe na boca, essa pessoa está potencialmente adoecendo. Por que isso? Porque ela não tem nojo de nada, tudo passa. Tem ali um alimento... não, nem tá muito ruim não, vou comer. Isso deixa a pessoa potencialmente adoecida. Então, nós temos essa desregulação da emoção nojo. E como que a gente regula, Priscila, a emoção nojo, principalmente nas crianças, que é aqui o nosso foco, né? De pais para filhos. Essa regulação do nojo, ela é feita com apresentação e com normalização. A gente vai apresentando isso, trazendo isso para o campo do normal, para essa criança entender que isso não é perigoso. A gente faz isso com alimento, a gente faz isso com as pessoas, né? Às vezes as pessoas têm ali um pouco de preconceito, as crianças têm isso. Eu não tô falando de pessoas adultas precisam buscar por si só informação, tá?
Mas o nojo, por exemplo, vou aqui abrir um parênteses rápido, né? Não me julguem, depois nós podemos ter um momento para conversar sobre isso, mas o nojo é uma das emoções principais que estão atreladas à construção de preconceito, à construção da xenofobia, por exemplo, é quando o outro que é estranho, que é estrangeiro, não tô falando estrangeiro só no sentido estrangeiro da palavra, mas o outro que é estranho, estrangeiro, ele vem para o meio de nós, seja nós um país, uma tribo, um grupo, e vai nos contaminar socialmente. Lembram que eu falei que o nojo também falava de uma contaminação física e de uma contaminação social? Então o nojo é a base dos nossos preconceitos. Porém, contudo, todavia e entretanto, nós, principalmente adultos, que conseguimos buscar informação suficiente para isso, conseguimos combater o preconceito, trazer isto para a normalidade quando a gente se aproxima das situações, né? O preconceito é um conceito que eu tenho anterior ou um conceito que eu tenho por generalização. Todas as pessoas que usam roupa preta são esquisitas. Todas as pessoas que vêm de determinado país não gostam de trabalhar. Isto é um preconceito, é um conceito anterior a eu conhecer toda a população, que eu faço generalização. Outro dia nós podemos falar sobre isso. Nosso objetivo aqui principal é entender que as crianças precisam estar normalizadas com isso, trazer isso para o cotidiano, fazer habituação. Ah, não gosta de brócolis cozido? Vamos fazer brócolis assado. Brócolis, ainda digo brócolis. Vamos fazer brócolis cozido, assado, misturado no arroz, misturado na batata, no meio do purê. Para quê? Para trazer habituação desse alimento. A criança perceber que as outras pessoas com quem ela convive e confia consomem esse alimento, logo ele não é perigoso para a saúde dela e por isso ela também pode comer. Então o nojo ele é combatido num processo de habituação. Pri, mas e se eu tenho um nojo muito excessivo, a minha criança está sempre lavando as mãos, lavando o corpo, tudo é perigoso, tudo contamina, como a gente ficou um bocado na época do Covid, lembram-se? Então, isso sim, precisa da ajuda de um profissional para ajudar a equilibrar essa emoção com a tua criança. Se você está nessa situação, aqui na Psique nós também temos profissionais que atendem todas as idades, da infância à terceira idade. Portanto, venham para cá, nós temos um apoio, uma ajuda para você, para aquilo que você precisa, dentro da sua necessidade, aconselhamento parental. Eu tô aqui para fazer esse trabalho e levar vocês a serem os guias do sucesso emocional das suas crianças. Muito obrigada por estarem aí. Um grande beijo e até a próxima emoção na semana que vem, quarta-feira, ao meio-dia. Até lá!